Ah, Normalmente, quando a gente busca um estudo religioso, se fala muito nas leis de Deus, né? Nós conhecemos as leis de Deus a fundo, todas elas. Então, assim, no famoso Livro dos Espíritos, né? Na terceira parte, o livro terceiro fala sobre as leis divinas, né? Então, assim, Kardec pergunta, né? Da seguinte modo: o que se deve ou se pode entender por lei natural da natureza, né? Então eles falam para nós que as leis da natureza, as leis naturais, são as leis de Deus, porque Ele é o criador de tudo, né? E a infelicidade só existe na criatura porque ela não entende ainda, né, o mecanismo completo dessas leis, que funcionam em todo o planeta Terra, né? Porém, a segunda pergunta que ele faz assim, né? Mas essas leis de Deus são eternas? Eles respondem: são eternas e imutáveis, ou seja, são as mesmas em todo o universo. Conhecido pelo menos da gente, né? Tem muita coisa por aí que talvez vamos conhecer. Então, se assim não fosse, ele não seria único. Haveriam vários deuses, né? Como antigamente se pensava. Então, as suas leis naturais regem todo o universo. Na realidade, como nós falamos, apesar do avanço da nossa ciência, a criatura humana conhece um pouco da lei divina. Então, tudo que acontece no universo, que escapa ao controle humano, Deus está por trás. Como se diz, né? Está atrás das cortinas do palco. E, logicamente, que tudo isso intriga a ciência, né? Mas, né, só a ciência não vai explicar tudo. É necessário entendermos a questão do lado moral, como se diz, né? O que isso quer dizer para mim, para a minha evolução? Tá? Aí, ele fala o seguinte, uma outra pergunta interessante. É dado, olha lá, ao homem conhecer todas as leis de Deus? Que negócio que nós falamos agora, né? Nem só a ciência, tem muita coisa que acontece, o pessoal vê, mas não entende, né? Então, é dado ao homem conhecer todas as leis? Ele fala que sim, porém, uma só existência, aí no caso humana, não basta. Então, por mais que tenhamos aí um grande cientista, né, ou um outro pensador, ou uma pessoa muito sábia, ele não sabe tudo. Né? Aquela frase do famoso Sócrates, né, só sei que nada sei, é por aí mesmo. Quando a gente pensa que sabe, não, né? Conhece coisa nova. Não é mesmo? Então, assim, aí ele pergunta: para todos os mundos, as leis divinas são as mesmas? Só para reforçar, né? Kardec era muito inquiridor, né? Ele não se contentava com uma pergunta só. Ele ia perguntando, até cansar, né? Mas os espíritos não se cansam, né? Então, paciência, né? Aquela coisa toda. Ele fala: sim, as leis são as mesmas, porém, são apropriadas à natureza de cada mundo e adequada ao grau de progresso dos seres que os habitam.
Bom, ele está aqui falando, então, que tem outros mundos habitados. O que disse o mestre? Na casa do meu pai há muitas moradas. E se assim não o fosse, eu já teria dito. Aqui na Terra, cada país não tem uma constituição? Adequada ao quê? Às tradições, aos costumes, né? A cultura de cada povo. Por isso que muitas vezes, aqui no Brasil, temos um costume que lá fora é considerado crime. Tem isso. Porque muda a consciência de cada país. Não é tudo igual. Esse igual aí, gente, esse negócio, somos todos iguais, somos na origem, que é Deus. Aí nós somos iguais, vemos todos dele. Porém, depois, você leva isso para o infinito, as diferenças. Tá? Então, como cada país tem a sua constituição adaptada, né, à consciência do povo, cada mundo também. Mas são as mesmas leis. Partiu do mesmo ser. Tá? Aí tem uma pergunta muito interessante. Ele fala assim: onde está escrita a lei de Deus? Tem aquela historinha do Moisés lá no monte, né? Que Deus escreveu nas tábuas da lei, né? Ele perguntou também, onde está escrita as leis de Deus, né? Qual foi a resposta? Curta e grossa. Na consciência do homem. Então, quando a gente vê aqueles desenhos infantis, lembra do anjinho, do diabinho? Aquilo ali representa a consciência falando conosco. Ou seja, quando nós somos criados por Deus, vai saber Deus quando, né? Não foi no ventre da nossa mãe. Ele colocou todas as suas leis na nossa consciência. E à medida que vamos evoluindo, como se diz, né? Vamos despertando para essa consciência. Certo? Nós vamos despertando aos poucos. Não é da noite para o dia. Muito interessante, né? Então está dentro de nós tudo que Deus, né, criou. Então, quando o ser humano, a gente fala, né, como Jesus exemplificou, ele ainda não consegue, né, sentir a dor do próximo, seja esse próximo quem for, ele não despertou para essa lei. Ainda tem que despertar. Vai despertar. Né? Quando a dor do próximo começa a te incomodar, já está despertando. Né? E quando ele vai tentar ajudar, amenizar pelo menos a dor, já despertou. É um processo. Né? Só que esse processo, como ele falou aqui, né? Depende de muitas existências para esse despertamento. Por isso que somos, no Espiritismo, considerados aprendizes. Estamos sempre aprendendo. Tá? Agora, além disso, né, tem uma pergunta também aqui que acho que é muito interessante. Ele pergunta, né? Qual foi, né, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhe servir de guia e modelo? O mais perfeito. A resposta também seca. Vede Jesus. Né?
Então Jesus, em toda a sua passagem pela terra, ele sintetizou para nós as leis de Deus. Né? Ele demonstrou a piedade, né? O amor para com a dor do próximo, chegando até a enfrentar as leis do seu país, né? Curava aos sábados. Quem aqui assistiu The Show, já viu isso aí, né? Porque ele tinha todas essas leis de um modo muito, assim, digamos, expansivo, para mostrar para as pessoas, né? Olha, você está doente no sábado, você não vai curar ele no sábado? Só porque é sábado? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Hoje, como é que a gente faz? Leva para o hospital, né? Pronto-socorro, ou casa espírita, ou qualquer lugar que ajude. Seja sábado, domingo, de madrugada, domingo, feriado. Né? Então já é um despertamento. Não é mesmo? Ah, não, eu vou levar assim, mas depois do carnaval. O carnaval vai ser em março esse ano, já pensou? Coitado de quem está com dor, né? Se fosse naqueles tempos, aconteceria isso. Então, ele mostrava para nós, né, como é que essas leis estão, né, dentro de nós, na gente. Então, quando toca o nosso coração, estamos já fazendo um progresso. Quando não toca ainda há um progresso a ser feito. E isso é uma lei natural. Porque, como o amor, que Jesus é a base do cristianismo, é o amor, é a lei de Deus maior. Então, quando a pessoa não está desperta ainda, ela não vai ficar preocupada com o próximo. Né? Dificilmente. Aí eu estou bem, né? Certo? A guerra é lá na Europa. Não, o problema é deles lá. Sim, o problema é deles lá, mas eu não posso fazer nada? Não estou de mãos amarradas. Nós temos os nossos recursos espirituais que ele colocou em nós também. Onde ele escreveu a sua lei? Na consciência. Então, usar o que eu tenho de potencial para doar à distância. Tá? Isso nós podemos fazer. Então, a indiferença ainda são criaturas, como nós falamos, em vias de fazer o progresso. Aquilo que já nos incomoda, opa, eu poderia fazer alguma coisa. Talvez não fisicamente, diretamente, igual aos voluntários da Cruz Vermelha, por exemplo, mas eu posso fazer à distância. Não há barreira física para aquilo que é espiritual. O que é espiritual? Pensamento e o sentimento. Né? Então não tem barreira. Quando a gente faz as vibrações aqui, como nós falamos, a gente vai pensando, né, num doente do hospital, na casa do fulano, não sei aonde e tal, aquele em situação de rua, chega até lá. Se ele vai aproveitar o benefício, aí é a situação dele. Né? Então, assim, todas as leis que visam, né, o bem geral são as leis naturais da vida. Né? E quando ainda a criatura ela sai fora assim um pouco da lei natural, né? Ela não despertou. Só isso. Ah, mas demora quanto tempo para despertar? Não se sabe. Porque no seu infinito amor, Deus colocou em nós também a livre escolha. A gente chama de livre-arbítrio. Para justamente aprendermos por nós mesmos a evoluir e a progredir. Então, quando nós partimos de dentro de nós essa consciência, aí eu estou evoluindo. E quando vem de fora
para dentro, eu estou absorvendo, mas talvez eu não aproveite. Né? Acho legal, mas talvez eu não vou aproveitar como deveria. Então, o que se chama de educação, nesse sentido, é o que vem de dentro para fora. É a experiência vivida. Né? O que vem de fora para dentro é a instrução, que eu posso aproveitar ou não. Consigo aproveitar ou não. Né? Então, todas essas leis, ele trata aqui no capítulo, como nós falamos, no livro 3º, né, desse livro, tá? E só para a gente fechar aqui, isso aqui é também uma pergunta interessante, né? Ele fala assim, ó, Kardec, né? Vê como é que... Por que, né, a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Né? Por que não está aí à disposição, né? Por que a gente tem que ficar com dúvida ainda? Ficar aí, mas será que é? Será que não é? Né? Aí eles respondem, né? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado ou ofuscado. Quando a gente olha para o sol, como é que a gente fica? Né? Ou uma lâmpada muito forte, quando você bate o olho assim, dá aquele ofuscamento rápido, até meio embaralhada a vista. Então, a luz, ela tem que ser iluminada aos poucos. Quando, simbolicamente falando, as criaturas estão em trevas, na escuridão, não adianta você acender uma luz gigante. Você vai ofuscar. Ela não vai achar o caminho. Talvez uma pequena vela acesa, ela consegue dar àquela pessoa a claridade que ela precisa. Então, por isso que a verdade, os ensinamentos são homeopáticos, aos poucos. Não dá para você colocar tudo de uma vez. E assim, no Espiritismo, a gente faz os nossos estudos, como falou, né, o nosso colega, que é uma forma homeopática de colocarmos tudo isso para que as pessoas possam assimilar, né, com consciência. Se nós jogarmos tudo de uma vez, ninguém vai aproveitar nada. Muito pelo contrário. Né? Vai ofuscar, né? Vai atrapalhar, não vai ter um entendimento de bom senso, né? E aí vai ficar no mesmo vazio. Então, todo o conhecimento divino tem que ter fundamento. Né? E esse fundamento não pode ser baseado só numa suposição. Tem que ser baseado em estudos constantes, pesquisas constantes, aprendizado constante. Né? Não vamos nos esquecer, né, que já tivemos no Brasil a revolta da vacina, né? Isso no século XX e agora durante a Covid também, né? Certo? Por quê? Não havia muita luz ainda sobre essa questão. Então todo mundo falava o que queria. Não é mesmo? E numa situação daquela de pandemia, era a única remédio que se tinha à mão. Então, por isso que a gente tem que sempre estar aprendendo, sabe? Evoluindo nesse sentido. Uma velinha de cada vez, vai iluminando e vai iluminando. Quantas descobertas hoje, quantas invenções hoje, não demoraram séculos para chegarem até nós. Né? Às vezes milênios. E essa luz ela vai crescendo aos poucos. Ok? Aí é que está. Se falarmos
né, de alguns conhecimentos já que existem, muitos de nós não vai acreditar. Né? Então, porque a gente tem que ter esse entendimento homeopático, é o que ele fala aqui. Né? Cada coisa tem que vir ao seu tempo. Né? À medida que a humanidade, né, nós vamos amadurecendo espiritualmente para entender melhor. Né?